Olá, meninas e meninas. Hoje vai ser uma comédia na mitologia grega. A última aula de mitologia eu falei sobre uma Antígona, uma grande tragédia, e hoje quero amenizar. Vou falar sobre Aristófanes, o grande autor de comédias, né? Acho que é o único que chegou até nós com algumas comédias. Já falei sobre Lisístrata, tem As Nuvens, e hoje eu vou falar sobre as Vespas. Aristófanes, ele encenou essa peça, As Vespas, no ano de 422 a.C., tá bom? Bom, e qual é o objetivo dessa comédia? Eu já falei para vocês que comédia naquela época era uma sátira aos costumes, aos tribunais, aos políticos. Era uma sátira, uma crítica. E essa peça, As Vespas, o alvo dessa crítica são juízes atenienses, juízes subsidiados por políticos, principalmente Cleon, que é o político que é atacado nessa peça, tá? Não só ele, mas ele é o principal, né? O principal político atacado. Bom, então a peça critica os tribunais de Atenas do século V a.C. E os problemas, vocês vão ver, são bem atuais, tá? Bom, havia tinha um juiz, que ele tinha um fanatismo por julgar, e a vida dele era julgar e condenar. E o filho dele, o filho desse juiz, tenta mostrar ao pai como ele está enganado pelo mais importante dos líderes políticos, um dos líderes mais corruptos atenienses, Cleon. Ele afirma que esse Cleon, fala para o pai, esse Cleon rouba dinheiro de todos os outros juízes e de você também, com belas palavras. Bom, agora vou dar uma paradinha, vou perguntar, por que as Vespas? Por que essa peça, essa comédia tem o nome de Vespas, que é o nome da peça? Vespas são todos os juízes, e eles aparecem na peça de Aristófanes, né, vestidos de vespas. Mas por que vespas? Olha só, vespa pica, né? Ele faz uma picada. Só que de imediato ninguém sente dor dessa picada. A dor só vem depois de algum tempo. Olha só a sutileza de escolher o nome vespas. Vocês vão entender logo. O enxame de vespas na peça eram juízes, já falei. Mostra para a época, quando Aristófanes chamou os juízes de vespas, mostra grande atrevimento e destemor de Aristófanes. Estava mexendo com os políticos poderosos. Então ele foi muito atrevido e muito sem medo, com muito destemor. Bom, agora, como eram os tribunais e quem eram esses juízes da Grécia clássica que estavam sendo manipulados por políticos? Os tribunais na Grécia Antiga do século V a.C. eram um centro de encontros para se julgar. Parentes e amigos assistiam e viam as intenções de cada parte, do acusado e do acusador. Os juízes eram cidadãos sorteados entre os inscritos. Tinham que ser cidadãos. Quem era um cidadão grego? Vocês devem lembrar da prova. O cidadão não podia ser mulher, não podia ser escravo, não podia ser estrangeiro e tinha que ter mais de 30 anos. Esse era o cidadão ateniense. Então, esses juízes tinham que responder não podiam tudo isso. Tinham que ser gregos, nascidos na Grécia e tinha que ter mais de 30 anos, serem homens e livres, tá? Aí muitos se inscreviam, milhares, e eram sorteados para ser juízes. E aí eles prestavam um juramento e recebiam 3 óbolos por dia desse julgamento. Cada dia recebiam 3 óbolos. Aí virou meio de vida para muitos cidadãos. Não podiam deixar de ser juízes, porque ganhavam. Agora, um dos mais importantes tribunais da Grécia Antiga, da Grécia Clássica, chamava-se Tribunal de Eliastas, que é esse tribunal que o Aristófanes está criticando, tá? Nessa peça, há um grande debate entre o juiz
Filocleon e seu filho. Um filho que se apavora, se revolta por ver o pai sendo manipulado pelos políticos. Então, esse filho diz, né, para o pai que é ruim ele ser juiz, que os jurados não eram justos, que eles só queriam condenar para agradar os políticos, que eles eram juízes, instrumentos dos governantes. Mas o pai dizia, não, ser juiz é maravilhoso, me traz vantagens pessoais, tá? Então havia grandes discussões entre pai e filho na peça. E a comédia começou até, sabe como é que começou a peça? Com um diálogo entre os dois escravos desse juiz e com as vespas, que eram juízes vestidos de vespas que foram lá chamá-lo para vir julgar. Por que ele não vinha julgar? Ele não foi julgar naquele dia porque ele estava preso. O filho o prendeu, não deixou ele julgar, não deixou ele pro julgamento, pro tribunal. E aí, quem respondeu às vespas, aos juízes, foram dois escravos, Sósias e Xântias. E ele perguntou, ele que venha julgar, já estamos atrasados, cadê Filocleon? E aí as vespas, instruídas pelo filho do juiz, falou que ele estava doente, que o mal dele era o fanatismo desenfreado para julgar. No caso, condenar. Então ele não podia ir, que estava preso. E eles estavam tomando conta dele. Por que ele não vem julgar? Porque ele tem um comportamento patológico, uma grande obsessão, grandes garras de condenar. Ele está doente, falavam os escravos para as vespas, para os juízes. Ele tem uma paixão patológica pelos tribunais. Para vocês verem como ele está doente, falaram os escravos, de noite ele não prega o sono, não goza de nenhum sono, não dorme. E logo após o jantar, a maioria das noites pega as suas sandálias e corre para o tribunal. E lá dorme no chão, colado a uma coluna como uma concha. Então, Aristóteles mostra, através desses escravos, né, que esse juiz estava doente, com uma doença patológica de julgar que ele não podia ir. Mas quem mandou prendê-lo foi o próprio filho. Ele até julga, e aí ele se revolta, o pai, mas ele aparece numa janela e diz que não pode, que ele está preso, o filho o prendeu. E ele até justifica, porque esse desejo insano de condenar, eu preciso ir, eu preciso condenar, porque senão eu vou morrer, disse o juiz para as vespas, os juízes que foram lá buscá-lo. E ele diz, o Deus de Delfos, todo mundo sabe quem é o Deus de Delfos, é o Apolo. O Deus de Delfos me respondeu um dia que eu morrerei no momento em que um acusado escape das minhas mãos. Bom, segundo Aristófanes, tá? Ele não julgava, ele só condenava. Então, e condenava porque era instruído pelo Cleon, político que ganhava dinheiro nessas condenações. Então, ele condenava e desenvolveu esse desvio patológico de condenar. Bom, na peça também aparece um diálogo fervoroso entre pai e filho. O pai, né, diz, eu sou mesmo um infeliz, se eu pudesse matar, matava você quando ele se viu preso. Eu te mataria com uma espada ou até com uma sentença condenatória. E o filho responde, pai, você não vê que está sendo manipulado pela política. Você é um trambiqueiro, um sem vergonha, um atrevido e pouco inteligente. Falou de forma bem rude para o pai. Em seguida, ele responde ao filho, trambiqueiro eu? Você não me dá valor ao que eu tenho e só vai me dar esse valor
quando provar o gosto delicioso da herança que eu vou deixar. Mas, mesmo assim, o filho não deixou o pai, porque o pai tinha loucura só por condenar, ele não era justo, porque o Cleon, o político, ganhava nas condenações. Bom, então esses juízes travestidos de vespas, outra hora chegam lá de novo, dizendo: hoje é o julgamento de Laques, que tem um cofre recheado de dinheiro. Venha, Filocleon, venha julgar. Cleon, que é aquele político, nosso sustentáculo, diz para irmos cedo. Venha, vai ter muito dinheiro. Ele tem um cofre recheado de dinheiro. E você, segundo Cleon, que é o político, nós temos que julgar esse Laques, que está cheio de dinheiro, com raiva de 3 dias. Raiva de 3 dias, entre aspas. O que quer dizer isso? Que os juízes tinham que julgar Laques, que estava recheado de dinheiro, com raiva de 3 dias. O que quer dizer isso? Predisposição para condenar, para punir. Raiva de 3 dias. E as vespas insistiam: vamos, caro amigo, vamos, Filocleon, levante-se, hoje temos que julgar esse ricaço. Vamos mandá-lo para o suplício. Mas o filho não soltou o pai, e os escravos também estavam ajudando, amando, né, do filho, não soltaram o pai. E aí, Filocleon explica que está preso, que não consegue sair de casa mesmo, tá? Que ele está seco, impaciente para condenar, mas não consegue sair dali. Não consegue fugir para ir para o tribunal, tá? E aí ele ameaça o filho, ameaça os escravos: vocês não tardarão a receber o merecido castigo. Vocês vão aprender a conhecer os homens de caráter rancoroso e justo. E juízes até ameaçam o filho do juiz também. Você vai ver quando o promotor denunciar os seus crimes, os crimes de prender seu pai, intimar os escravos a tomar conta dele, seus cúmplices de conspiração, você vai ver a justiça em cima de você. E ameaçam o filho e os escravos. E os juízes não desistem, continuam insultando o filho e os escravos. Mas Filocleon viu que não tinha jeito e falou para eles, para os juízes: vão condenar, que assim seja. Se me acontecer alguma coisa, me enterrem debaixo do tribunal, mas depois de terem banhado o meu corpo com suas lágrimas. Bom, as vespas, né, juízes, voltam para o tribunal e até mandam meninos, crianças, para convencer o filho a libertar o pai para julgar. Mas o filho insiste que ele é um escravo, um joguete da política, desses homens que ele tanto reverencia, porque ele condena a mando dos políticos. Não há julgamento, há apenas condenação, diz o filho. Isso não é justo. E Filocleon, o pai, ainda responde ao filho: esse salário me serve de proteção para todos os meus males. Você está me tirando o meu salário, armadura para todos os projéteis. Uma verdadeira soberania, eu vou deixar de ser soberano, como um Zeus. Bom, finalmente, depois que o pai se revolta, o juiz se revolta e o filho não deixa ele continuar com a sua prática condenatória, ele convence o pai: bom, não vou deixar você ir para o tribunal. Sabe o que você pode fazer? Você começa a julgar seus escravos, os seus criados. E quem pagará meu salário? O que será de mim? Bom, enfim, ele chegou a condenar alguns criados, mas o filho não deixou ele sair dali. Enfim, o tempo passa e ele perde o gosto pelo tribunal. E até um dia, no final da peça, sabe o que ele faz? Ele, bêbado, insulta um juiz e dança na frente de um juiz. A
peça de Aristófanes, enfim, mostra uma visão cética e irreverente para com o mundo do direito. Desconforto e injustiça dos tribunais e julgamentos da Grécia clássica. Muito atual. Os juízes fazem o que os políticos mandam para ganhar dinheiro, uma parte e outra também. E essa é a peça chamada As Vespas, de Aristófanes, uma das comédias dele. Espero que vocês tenham gostado.